Pronto, gravação iniciada. Pessoal, boa noite a todos. Obrigada pela presença aqui de vocês hoje para darmos sequência ao nosso ciclo de debates sobre a reforma tributária, né? A LAFT, que é, para quem não sabe, é a Liga Acadêmica de Direito Financeiro e Tributário da UFMG, é um projeto vinculado à Faculdade de Direito e nós gostamos de nos conceber como uma plataforma que a gente engloba, né, vários projetos. Nós temos a realização de aulas em cursinhos populares, nós temos a participação de competições, inclusive tivemos um ótimo resultado agora no Texmut na última semana, que foi lá em Curitiba, a nossa equipe arrasou, melhor orador, melhor memorial, segundo lugar geral, então assim, um projeto que traz frutos muito legais para a gente. E hoje nós iremos fazer, né, dar continuidade a um desses braços, que é a realização de eventos. Nós temos o ciclo de carreiras, que nós chamamos pessoas para falar sobre a sua profissão, e nós temos o ciclo de reforma, que é o evento aqui de hoje, no qual nós chamamos, né, pessoas consolidadas no mercado jurídico tributário, tanto do meio acadêmico, como da advocacia, como, enfim, servidores públicos, para discutir um dos temas mais relevantes, né, do nosso sistema jurídico brasileiro atualmente, que é a reforma tributária, que é uma das modificações mais importantes nos últimos anos do nosso sistema e que não impacta só o tributário, né, mas o direito como um todo. Então, nós estamos chamando vários profissionais aqui para poder dar uma palavrinha para a gente da academia. Então, a gente já teve tema de contencioso administrativo e judicial, regulação e interpretação da emenda constitucional, imposto seletivo, até regimes especiais, tipos e conceitos, né, o papel da lei complementar. A gente até já falou de BETS aqui também no evento passado. E hoje nós teremos o prazer de receber nosso professor coordenador da Liga, o professor Flávio Bernardes, que irá nos dar uma palavra sobre um tema que é o seguinte: a imperfeição da reforma tributária, uma visão crítica dos seus objetivos. Então, uma forma aí de ver a reforma com outros olhos, né? E o professor Flávio, ele é doutor e mestre em Direito Tributário pela UFMG, professor do programa de pós-graduação em Direito da PUC Minas e da UFMG, procurador do município de Belo Horizonte, advogado, sócio do Bernardes Advogados Associados, autor de livros e artigos jurídicos e coordenador da nossa liga aqui. Então, professor, muito obrigada pela presença, pela sua disponibilidade. Passo a palavra agora para o senhor e fica à vontade aqui para nos dar uma palavra sobre a reforma tributária. Muito obrigado, Thaisa. Para mim é uma honra imensa estar aqui, não só estar, mas fazer parte dessa nossa querida LAFT. Bom que você começou invertendo a ordem de importância aí do currículo, né? Deixando a coordenação da LAFT o mais importante, o que dá mais prazer é ao lado do nosso querido professor Walter Lobato, que está escondidinho aí já nas caras, mas participando, né? E aqui hoje na LAFT Tô também aqui, tô aqui, contando. tô aqui, tô aqui. Tô sabendo, já vi aqui, Walter. Então, tendo o prazer de discutir, né, trocar ideias com a LAFT e também com a participação aí da nossa turma do PPGD, aqui da Federal, e mais que isso, vários convidados, como já falei do início, do Jorge, da Juliana e Aracaju nos acompanhando. O tema, não sei se é a imperfeição ou a perfeição da reforma tributária, né? E como eu costumo ser o mais sem filtro e polêmico na hora de trazer alguns temas para debate, então eu estou tomando hoje a liberdade de, diante dos vários pontos anteriores que foram apresentados sobre o contexto do direito material tributário, um pouco do financeiro, na LAFT, né, porque está sempre integrado, e também da parte processual com relação ao contencioso, como que ele vai se desenvolver, de começar por um primeiro tema, que é anterior, e por conta de tanto escutar, né, e nas nossas aulas o pessoal acompanhou também na pós, que é todo lugar. Não, a emenda e a reforma é ótima, então por isso o tema perfeição ou a imperfeição da reforma tributária, nós temos que considerar que ela é uma realidade e a partir daqui esquecermos como se nós tivéssemos que esquecer do passado e é, tratar de todos os seus pontos, né, ligados à materialidade da aplicação da reforma. Mas um tema que sempre me foi muito caro, e também a nossa vetusta Casa de Afonso Pena, né, com tantos defensores ao longo do seu tempo de vida, e mais recentemente, sem dúvida nenhuma, a professora
Isabel Dersi, que é a questão do federalismo, né? E a reforma tributária, ela, por mais que todos já tenham considerado como válida do ponto de vista constitucional, como se algo já tivesse sido combinado previamente, né, com o Poder Judiciário, especialmente o Supremo Tribunal Federal, até porque a reforma proposta do contencioso administrativo, ao invés de ser apresentada ao Legislativo, foi primeiro encaminhada pela União ao Supremo, por incrível que pareça. Então, diante desse contexto, tomei a liberdade e vou compartilhar aqui um breve roteiro de apresentação, que algumas partes só vou comentar e depois disponibilizo, porque trouxe a citação de alguns textos, com relação à figura do comitê gestor. O professor Walter tem sempre pontuado e discutido nas aulas uma preocupação especial, que é sobre competência tributária, né, em função do IBS e da CBS. Como que ficou a questão do exercício da competência tributária, da sua titularidade e, obviamente, a discussão do papel do comitê gestor a partir daqui. E aí a gente, tendo tempinho, trouxe alguns pontos também dos aspectos controversos do fato gerador e da base de cálculo do IBS e da CBS. Estão todos vendo? Sim, professor. Sim, Espera aí, que professor. agora eu só preciso colocar no módulo. Não foi. Mas está dando para ler? Mesmo estando aqui na imagem, Aqui tudo tem que certo, estar de professor. tela cheia. Então, eu vou colocando a partir daqui, né, um pouco da base da discussão dessa reforma tributária. E começando só com os seus primeiros, né? O que sempre foi um objetivo da reforma tributária e dessa proposta em especial? Primeiro, alcançaram a simplificação. Simplificação essa que eu acho que pode ser bem resumida em mais de 400 artigos de um projeto de lei complementar, ou seja, mais do que o dobro do Código Tributário Nacional, para tratar de uma incidência que, em tese, é ampla, geral e única, ainda que partilhada entre os entes federados. Então, que já deixa para mim muito comprometida o caminho que se fez pela opção concretizada da emenda 132. Os conflitos intrafederativos, né, que vários já apresentaram e que não serão eliminados como um todo. Então, não tenho dúvida de que a guerra fiscal será atenuada, mas conflitos intrafederativos ainda existirão. Evasão fiscal, com split payment e tudo que tem se discutido da mesma forma, há uma melhoria significativa. De segurança jurídica, ainda algumas dúvidas em relação a exatamente a pretensão final do ponto que interessa de início, que é o federalismo, né? Por isso que coloquei aqui questões elementares, né, que a gente trata a partir da 132, que é o federalismo fiscal, que sempre foi tão discutido, e isso que citei logo no início na faculdade, uma preocupação muito grande, vários textos que demonstram, mais do que apontam como hipótese, mas demonstram efetivamente a concentração econômica na esfera federal, e aí a discussão dessas autonomias que derivam ou deveriam derivar, esse é o grande questionamento que se coloca atualmente, da reforma tributária. A competência, o exercício da competência está vinculado com a ideia de autonomia administrativa, administração tributária? Então, esses são dois desdobramentos aqui exatamente dessa base, né? Uma base de um federalismo nosso que a gente não pode ignorar. E talvez essa seja a grande dificuldade, ou talvez a grande preocupação que nós que estamos aqui na academia discutindo e pesquisando, temos que ter com o direito comparado. Exatamente pelo fato de que o Brasil tem uma base federativa muito centrada, e vem o Barbosa lá, por isso a referência, e depois explicarei de novo mais à frente do porquê, no direito norte-americano. Depois, uma breve influência pós-guerra do direito alemão, que desenvolve
muito bem o dinamismo do seu federalismo, claro que todos eles com críticas, naturalmente, mas uma origem brasileira que é distinta. É uma origem que a federação não vem de uma consolidação de unidades independentes, mas vem de uma centralização imposta por uma cultura que é a base da cultura da colonização portuguesa, né, e Portugal é um estado unitário, e por isso que sempre se questionou, desde a Constituição de 1898, o Brasil é um federalismo, e só leio Paulo Bonavides que faz essa crítica, né, sempre falando que ele é um federalismo no papel, nunca foi um federalismo de fato. E o segundo contexto histórico diz respeito ao momento da Constituição de 88, que é quando eu deixo um Estado centralizador com base num regime militar e se busca, através da então, né, a propalada Constituição Cidadã, que passando mais de 35 anos, esse carinhoso apelido de Ulisses vai deixando de ser utilizado, que traz como referência exatamente uma inclusão federativa. O Brasil efetivamente deixar de ser uma federação de papel para ser uma federação de fato, uma federação efetiva. E isso só seria possível dentro da autonomia financeira e onde entra a parte da tributação. Por isso que a repartição de competências tributárias e esse exercício, junto com a repartição das receitas, que vem integrada na Constituição de 46, para buscar eliminar a concentração econômica na União que já existia naquele momento, com todas as políticas anteriores, que esses elementos pudessem exatamente motivar esse movimento da Federação Brasileira e buscando, primeiro, autonomia, com finanças próprias, e aqui que é o que a gente precisa analisar na reforma tributária. A suficiência em relação às suas despesas, um equilíbrio buscando dimensionar a eliminação das desigualdades, uma solidariedade que agora é traduzida como princípio cooperativo na Constituição. Então, eu sempre brinquei que federalismo cooperativo é uma redundância, né, nos seus próprios termos, porque não tem jeito de cogitar num federalismo em que não seja cooperativo, já que a base e interesse final de todos são uniformes, e a questão da tipicidade, que para mim aqui vem junto com o elemento da discussão da competência tributária. Então, o Brasil adota esse segundo elemento e já deixo aqui o que diverge de alguns autores, que é justamente o fato de ter competência tributária não significa por si só ter autonomia financeira. Então, você também ter competência tributária ou se retirar da competência tributária pode não afetar o federalismo, tanto que nós temos federalismo só de repasses constitucionais. Então, não vejo no exercício da competência em si algo que automaticamente afaste o federalismo. Mas eu preciso partir da premissa que o texto constitucional brasileiro adotou a conjugação desses dois fatores. Então, o exercício de competência tributária ele é fundamental porque, através desta autonomia do poder de tributar, que cada ente federado pode se adequar às particularidades das suas finanças locais, sempre em observância às regras gerais da finança não só federal, mas nacional. E é interessante, na passagem buscando do ministro Gilmar Mendes, que ele destaca esse ponto no exercício da competência tributária, né, ao afirmar que a Carta Política atribuiu competências a cada um dos entes de forma vertical, horizontal, legislativa e administrativa. Então, a competência tributária, ela não é algo só vinculado a cair dinheiro nos cofres públicos, que para isso o repasse seria suficiente, como em regra o é. Mas a partir do momento em que o constituinte originário e a própria dimensão do federalismo, com competências e repasses, determina o exercício da competência como algo elementar e base da formação do Estado, isso não pode ser desprezado, e a partir não só dessa questão histórica mencionada,
e dessa realidade posta no direito positivo pela Constituição de 88, é que traz esse quadro enumerando como se evolui desde a Constituição de 46, com a emenda 18 de 65, e onde se tem o CTN, até se chegar, né, a esse dito federalismo de cooperação dentro de uma autonomia sempre presente dos entes federados, e aqui talvez diria também dos municípios. E aí vem o panorama do federalismo na reforma. Já tive, como falei, é um assunto que gosto, oportunidade de publicar alguns artigos, e destacando que hoje todo o conjunto da obra, não pelo Constituinte originário de 88, mas, sobretudo, pelas mudanças pós-Constituição, e aí na figura das contribuições sociais, então, cara ao Walter, houve sempre uma manobra com chancela equivocada do Supremo Tribunal Federal, que vem acarretando essa concentração econômica. E por isso que sempre discutiu, desde 95, quando há a primeira proposta de PEC de reforma tributária no governo Fernando Henrique, até se consumar esta última, mas com a discussão da PEC 110 e 45, consolidada agora na emenda 132, sempre se colocou, nós precisamos retornar a um panorama anterior, nós precisamos melhorar a questão desse desequilíbrio federativo. E sempre isso foi muito bem pontuado pelos professores da casa e também pela doutrina brasileira nesses últimos anos. Então, essa é uma realidade fática que não pode ser desconsiderada quando eu vou ler a emenda da reforma tributária. E aí vem talvez, como que chama, a questão do milhão, é isso que eles falam no programa, do professor Walter, né? O que é a competência e se o conceito de competência eventualmente foi modificado com a emenda 132. Né? Por que exatamente isso? Porque sempre se pontuou na competência não só a função de legislar, mas também administrar em relação aos assuntos não só tributários que são atribuídos nessa competência. E ainda que na competência legislativa seja mais na esfera concorrente, sempre se colocou na parte tributária a necessidade, por conta da repartição de competências tributárias, diferente que tem lá no artigo 24, no artigo 30, discutindo de competência legislativa das demais matérias constitucionais, a necessidade de que essa competência fosse ampla, né, e por isso que cita nossa querida professora e referência nacional e internacional, professora Isabel, onde ela sempre destacou a isonomia entre os entes políticos, que se baseia a federação, não é conciliável com a norma de competência derivada de outro ente político e dependente da edição de lei complementar ou ordinária federal. Para quê? Para falar, não, eu não tenho lei complementar, não tenho lei ordinária federal, a competência sempre vai ser plena dos entes federados. Então, dentro dessa visão de competência, não, e ela que não está tratando, para deixar claro, da reforma tributária, mas dentro dessa visão do conceito de competência, que para mim é necessário analisar aí a emenda 132, que faz o quê? Traz o federalismo de cooperação, para mim já existia, mas né, ali agora literalmente posto, busca corrigir implicações da tributação, e aqui da tributação sobre o consumo, e nenhuma dessas alterações pode ser realizada sem a visão constitucional federativa. E aí cria-se a competência tributária compartilhada, e até aí não existe nenhum problema, vários países federados adotam competência compartilhada, como existe no imposto de renda nos Estados Unidos e na Austrália, a título de exemplo. O que começa a complicar é quando se relativiza o exercício da competência tributária e a autonomia dos entes em relação ao que eles podem efetivamente exercer, dentro de uma suposta atuação integrada e cooperativa. Nada vem
à toa. Então, tudo foi muito bem, talvez, tratado na emenda 132, né? A inclusão da cooperação, que nunca existiu no Brasil, efetivamente. Esse é um desafio da nossa federação, até que, porque se ela se inicia em 88, ela é relativamente jovem, né, falando fora do papel. Então, a cooperação, todos nós sabemos que nunca foi o forte da Federação Brasileira, né, para talvez não se chegar ao extremo de falar que ela, na prática e na visão do que é um federalismo cooperativo, não tem até o momento existido. Então, quando eu pego 156 lá, fala assim, ó, comitê gestor, aí a gente entra no comitê gestor, porque eu preciso discuti-lo junto com a competência tributária. O comitê gestor é responsável pela distribuição do produto da arrecadação. Eu falei assim, o comitê gestor vai ser uma câmara de compensação. Até aí não teria problema nenhum, apesar de ficar caro para isso, para não ter deixado a União arrecadar, que fosse, para fazer a partilha do repasse constitucional, não teria nenhum problema. O problema é quando a gente vai para o 156B. Por quê? Porque, como eu falei, a competência é partilhada ou compartilhada. E aí, partilhada do IBS e compartilhada com a União, para usar os dois termos de uma só vez, porque IBS e CBS, no fim, é a mesma coisa. Nós não estamos falando de tributos diferentes, sequer no tocante ao problema de destinação, que não é a premissa aqui do debate. E por que isso? Fala, estados e municípios do distrito exercerão de forma integrada, maravilha, exclusivamente por meio do comitê gestor, definidas as atribuições em lei complementar. Então, vejam bem, eu tenho competência, que maravilha, mas eu não posso fazer nada. Quem pode fazer é o comitê gestor. Ou seja, o ente federado brasileiro virou a rainha da Inglaterra, né? Não em nenhum sentido pejorativo, e agora tem que ser o rei, mas no sentido daquela ideia de um poder de fachada, de um poder que se expõe, mas um poder que não se exerce do ponto de vista de gestão da administração pública, né? E a lei complementar vai determinar quais atribuições e detalhar ao comitê gestor, editar regulamento único e uniformizar a interpretação. Aqui, mais do que tudo, eu retiro qualquer possibilidade de competência legislativa nos entes, deixando única e exclusivamente a fixação da alíquota naquilo que não se quiser adotar a alíquota padrão, que vai ser lá chancelada pelo Senado, que, por sinal, não representa os municípios. Então, eu tenho aqui já um primeiro ponto, autonomia legislativa completamente comprometida. Não bastasse, eu não posso sequer interpretar algo que é da minha competência. Eu estou restrito na interpretação das normas do IBS e CBS, porque quem vai uniformizar a interpretação e aplicação da legislação é o comitê gestor. Arrecadar o imposto. A minha autonomia administrativa retirada. Então, vejam, né, qual que é a base que sempre se discute federalismo? Eu tenho autonomia política, legislativa, administrativa e financeira. Eu já tirei a legislativa, já tirei a administrativa. A gente vai fazer nesse paralelo, né, daqui a pouco, falar um pouco da autonomia política e chegar na autonomia financeira, que é responder sobre o equilíbrio federativo. E decidir o contencioso administrativo, que é, em última instância, também interpretar a legislação tributária. Então, toda a base daquilo que se agrega em competência tributária, que é o que está no texto constitucional, e não só isso, que é disciplinado por uma lei complementar de décadas, que é o Código Tributário Nacional, que não só estabelece normas gerais de alguns impostos, mas traz as normas gerais de forma ampla
a ser observado sobre a matéria tributária em relação aos entes federados. E o parágrafo primeiro talvez coloque a cereja do bolo. Comitê gestor é uma entidade pública sob regime especial. Só faltou chamar de sui generis. Porque quando eles querem criar algo que eles não falam o que é, ou parece que é, né, quem é talvez um pouco mais antigo, não tanto, igual o professor Walter conhece, tinha uma propaganda do Denorex, parece que é, mas não é. Então, cria lá a entidade pública sob regime especial com independência técnica, administrativa, orçamentária e financeira. Só quem tem esse tipo de independência são os entes federados, no poder financeiro vertical, e os poderes da República, no que é necessário ao exercício independente das suas funções constitucionais, tal como concebido por Montesquieu, mas trazendo para o cenário financeiro. Ou seja, ele legisla, não tem dono, então ele é autônomo no exercício do seu poder, tanto no momento de legislar, editar regulamento, como na parte administrativa, orçamentária e financeira. Só tem isso na Constituição. Poderes da República, entes federados, e sem entrar no mérito do Ministério Público, se é ou não é um poder da República. Então, há uma preocupação muito grande em relação à definição de dois itens. A mudança do conceito de competência tributária, se há, eu preciso saber se isso é compatível com a Constituição. E segundo, o que é esse comitê gestor, ou, na pergunta técnica pertinente, qual a sua natureza jurídica. Vem o parágrafo 2º sobre o comitê gestor e fala: lei complementar vai disciplinar. Mas aí eu destaquei esse inciso 4º porque ele é incrível. O controle externo do comitê gestor será exercido pelos estados, Distrito Federal e municípios. Olha, eu que tenho a competência, vou exercer um controle externo. Eu não vou me exercer. Não é parte da minha competência que estão agindo. É um terceiro, porque só pode ser externo em relação a um terceiro. Eu não posso ser externo em relação a mim mesmo, porque é uma contradição em termos. Então, o comitê gestor, ele não é Estado, ele não é município e nem representa ambos. Por quê? Porque se ele representasse, ele tinha subordinação. No texto constitucional, não há subordinação do comitê gestor em relação ao IBS. Se não há subordinação, a única concepção que se tem é que ele é um poder diretamente emanado do povo no texto constitucional. Aí eu preciso entender o que é isso. Vejam o final. Será estabelecida a estrutura do comitê gestor, cabendo ao regimento interno disposto sobre organização e funcionamento, porque a PLP traz lá a sua estrutura. Parece o organograma de uma empresa estatal ou de uma autarquia, no exercício e com eleição dos seus membros. Então, essa é a dificuldade minha. Eu ainda estou nessa parte, né? Todo mundo está discutindo lá, o fato atirador é inconstitucional, já está preparando tese jurídica, daqui a pouco já vai ter mandato de segurança discutindo. E eu ainda estou aqui, até agora, ainda bastante incomodado, escrevendo, mas bastante incomodado sobre esse problema que é o comitê gestor e essa aceitação passiva. Veja bem, está posto, é isso aí, o Supremo não vai julgar inconstitucional, então vamos olhar para frente. E é exatamente por isso que o Estado brasileiro está onde está. Não se respeita federalismo aqui e nunca se respeitou desde a Constituição de 88, com toda a clareza e com todo o direcionamento interpretativo equivocado, com a devida referência ao Supremo Tribunal Federal. Então, ele é uma entidade pública sob regime especial, 54 delegados, 27 estados e Distrito Federal, eleitos com base e aí a votação deles com base majoritária e também por
população. Então, 2 critérios na sua composição. Objetivos do comitê gestor. Vai facilitar a coordenação entre administrações tributárias subnacionais. Equivocado. Isso aí eu estou tirando o que o pessoal apresenta por aí. Ele não vai facilitar nada. Ele vai exercer, ainda que se utilizando de servidores públicos, estaduais e municipais. Assim como acontece, assim como na função da autonomia administrativa, não há qualquer impedimento legal que se faça convênio trazendo o suporte de autonomia administrativa. O que eu não posso é delegar competência. Delegar capacidade tributária ativa, usando a terminologia nossa, está lá no artigo 7º do CTN, que é possível. E mesmo assim, com restrições, porque a administração fazendária é serviço público, é atividade pública essencial pelo artigo 37, então só por servidores concursados. Vou emitir diretrizes e regulamentações para aplicar o IBS. Vai. E se o Estado ou qualquer município não gostar, sinto muito. A competência é sua, mas você não manda nada. Você não tem o que fazer. Só se gerar um conflito intrafederativo ou uma divergência da União da CBS com o IBS, que no mundo de Brasília não vai acontecer. Aí sim estão criando medidas judiciais específicas. Arrecadar, compensar e distribuir IPS. Aí vem o problema. Exatamente usando dos servidores, que até aí não é uma questão. O problema é quem está arrecadando. Quem está arrecadando é quem não tem competência. E olha, que o problema não é ter normas gerais do imposto. Isso sempre defendi. Na minha dissertação na faculdade, o IVA no federalismo brasileiro, defendida em 2000, eu já falava que a legislação tem que ser nacional, única, aplicável a todos. Defendi a progressividade e a seletividade de permanecer, que foram suprimidas, e competência estadual, só para não falar que o Estado tem um plano. Mas o importante é para onde o dinheiro vai. A partilha tinha que observar o federalismo. Vai decidir sobre disputas fiscais e participar dessa harmonização. E é exatamente por isso que essa indignação se transforma em questionamentos. A essência do exercício da competência tributária, que é indelegável, porque é base da estrutura de Estado federado. Autores, até então, unânimes na defesa do princípio da indelegabilidade da competência tributária. Então, isso vem um questionamento. Estaria sendo criado um novo ente, ainda que com a função própria, uma coisa absolutamente inútil, um novo ente federado para só cuidar de IBS, que fica com parte dessa receita, porque se ele não distribui tudo e os estados e os municípios financiam, então primeiro ele tem autonomia, ele paga a sua conta e ele tem o seu orçamento, vejam como é diferente do ponto de vista de direito financeiro. Porque uma coisa é chegar o dinheiro, a competência é minha, partilha e divide para todo mundo, ainda que só contabilmente, e cada ente federado vai lá e participa do custeio. Não, mas ele tem orçamento próprio. Ele tem arrecadação própria, um percentual do IBS. Então, mesmo quando eu faço análise sobre a perspectiva do direito financeiro, me vem realmente essa dúvida, se isso é um novo ente federado. E aí coloca, o comitê gestor está sendo dotado de personalidade, de direito público sob o regime especial, é de direito público interno. Por quê? Porque ele está fazendo função essencial do Estado, reconhecido no artigo 37, própria do Poder Executivo. Com autonomia financeira, legislativa, regulamentar e assume essas funções todas. Seria possível retirar essas prerrogativas de estados e municípios? Aí eu me deparei com esse texto de Anor Arruda, que é amigo do Walter. É um professor, é um doutor da PUC São Paulo, professor Bebete,
juiz da Quinta Região, o texto dele está no livro, e que ele cita a ideia de analisar a emenda constitucional no parâmetro de Rui Barbosa, por isso que eu citei Rui Barbosa no início. Até separei a obra dele, estou olhando outras aqui para eu voltar para ver se o Rui Barbosa pensa isso. E dois ministros lá do Supremo, Oswaldo Trigueiro, conhecido, e um outro rio-grandense, que é Amaro Cavalcante. O que ele afirma? A União exerce um papel dual na federação, ora agindo como coordenadora do sistema, competindo diretamente com estados, em função do seu papel legislativo e de arrecadação. E ora ela atua como superente. E vejam, a reforma tributária avançou exatamente na direção de ampliar a competência legislativa exclusiva da União como regente da federação, reduzindo a competência de estados e municípios, para não dizer aniquilando. E ele defende a constitucionalidade disso. Por quê? Porque não é só defender. É com qual premissa? Para ele, a União é um superente, que tem um papel de regência na federação. Eu não sabia que estados e municípios estavam numa orquestra sinfônica tendo que ser comandado por um regente. Não no papel. De fato, né, isso acontece muito. E o comitê gestor reflete essa centralização ao exercer poderes amplos de regulamentação e decisão, concentrando o poder da União, ainda que composto por representantes estaduais e municipais. A reforma tributária reforça essa centralização, que é constitucional. E mais do que isso, ele define, não trouxe tudo aqui, cito como referência, define que a competência, tem aqui mais uma parte, que a competência para tratar desse assunto é da Justiça Federal, porque, na prática, o comitê gestor é um órgão da União. Olha a dimensão do que nós estamos falando de interpretação da emenda constitucional. Veja bem, a competência é de estados e municípios só para o dinheiro ir. Fora isso, o que ele falou está certo. Todo o resto é da União. A legislação complementar é da União. Não depende nada de estados e municípios na sua instituição. Eles não têm nem que ter vontade de não instituir. Arrecadar é da União, porque o Comitê Gestor Federal é uma centralização de poder. Legislar e regulamentar é da União. Ele é um superente, regente da federação. Ou seja, por que não fizeram a reforma tributária, colocar a competência na União, ela faz tudo, um só imposto, único, base ampla, e divide dinheiro? Então, essa é só uma indignação que ficou para trás. Eu tenho que ver a realidade, isso é certo, isso é um fato. E essa realidade de uma partilha dual simplesmente não tem uma compatibilidade com a ideia de federalismo, a não ser que eu coadune com a linha do ilustre professor citado, o que realmente destoa de tudo que imaginei ou discuti até hoje, ou escrevi sobre federalismo. Né? E aí um outro artigo, Leandro Tripodi, ele busca hermenêuticas, três formas hermenêuticas de sustentar a interpretação conforme a Constituição da emenda 132. Então, um bom artigo, comentado, traz 3 linhas de análise para fazer, na conclusão, o que divijo bastante da sua exposição. Primeira forma, verificar se o legislador constituinte derivado teria se utilizado de um álibi legislativo para disfarçar, sob aparência de imposto misto, o que na realidade é uma competência federal. Então vejam que é a segunda interpretação disso.
interpretar de que nós estamos tratando de um comitê gestor que é federal e que toda a atribuição de competência é federal, diferentes autores já cogitam nessa perspectiva. Uma segunda tentativa, se o Constituinte teria ramificado a competência tributária, atribuindo um fragmento desta União, competência legislativa, e outra aos Estados, envolvente apenas de competências materiais ou administrativas. E a terceira hipótese, que ele trabalha e desenvolve no texto para trazer a conclusão, da não recepção parcial de sentido, exclusão de possibilidade interpretativa, sem redução do texto, que é a famosa interpretação conforme a Constituição, que vai no artigo 6º do Código e muda o conceito de competência tributária, com a competência tributária sendo uma competência compartilhada, e aí em sentido estrito, pelo simples fato de não abranger competência legislativa plena. Das três hipóteses que ele desenvolve, ele conclui com a última, de que se está diante de uma interpretação conforme a Constituição, mas o que é mais importante, na visão dele, frisando, que o conceito de competência mudou. E, para mim, o grande equívoco exatamente do que ele trabalha é na segunda premissa. Ele cria uma hipótese falsa. Qual a hipótese falsa e leva a uma conclusão equivocada a partir disso? É que ele atribui aos estados e municípios competências materiais ou administrativas, que eles não têm. Basta ver os dispositivos constitucionais anteriores e a gente verifica que eles não têm essa competência. Ou seja, não sobrou nada se ele tirar a competência legislativa. E o clássico é, ainda que eu tenha normas gerais, lei complementar institui tributos de competência da União, porque o Congresso Nacional legisla a União. Nós estamos fazendo uma inovação na questão da lei complementar aqui. E se der tempo, acredito que não, mas chega ao que o professor Humberto Ávila, analisando a materialidade de fato gerador ou de hipótese de incidência, ele defende uma série ali de inconstitucionalidades, exatamente partindo de que pressuposto correto. Tem algumas divergências de fundamentação, mas correto. Constituinte derivado da emenda 132, ele não tem poderes amplos. As limitações constitucionais ao poder de tributar, que sempre existiram na Constituição, elas precisam ser preservadas. A repartição de competências em bases econômicas utilizadas para não se ter sobreposição e garantir a arrecadação precisa ser preservada. Exatamente para falar que a lei complementar da PLP, que vai virar lei complementar, ela não é nem norma geral de direito tributário ou de direito financeiro, e ela apenas estabelece uma instituição heterônoma, aí ele não chega nesse aspecto federativo, é aqui que estou colocando, uma instituição heterônoma não compatível com a ideia do exercício de competência. O exercício de competência pressupõe que cada ente federado tem autonomia para decidir, inclusive autonomia para decidir se quer ou não quer arrecadar. Por quê? Pode ter ente federado, parece que não, mas pleno na satisfação financeira. Quando você pega royalties de petróleo e óleo e os municípios da bacia de Campos, no Rio de Janeiro, são bilhões e bilhões de reais para municípios desse tamanho. Devia ser uma Suíça brasileira. Se esses entes federados não quiserem instituir, criar tributos, está no seu livre exercício. O artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal traz isso. O ente competente que não gere coeficiência à sua competência tributária não vai receber recursos voluntários, não vai receber transferência voluntária por um simples motivo, ele não precisa de dinheiro. Então, isso é da esfera da autonomia. Isso é próprio de ente federado tomar decisão. Então, sob o pretexto dessa ideia de criar um imposto partilhado, o que nós temos é um tributo amplo de competência federal.
E o dinheiro vai, em parte, essa medida fala assim, mas o ente federado é a competência, o dinheiro vai para ele, e ele pode fixar a alíquota para saber o tanto que ele vai receber. Pode liberar. Veja bem, isso é competência tributária? Nunca foi o defendido. Então, pelo menos há uma coerência no texto do Pianor mencionado anteriormente. Ele do Pianor não, do Leandro. Ele fala assim, mudamos o conceito de competência. Não concordo, mas ele fecha com uma linha de coerência técnica, científica, para sustentar ali o seu posicionamento. O professor Scaff traz, já escreveu pinceladas sobre a reforma tributária. Ele não traz uma conclusão categórica, mas ele aponta exatamente que o federalismo brasileiro foi fortemente abalado e questiona, ao final, se não houve violação de cláusula pétrea. Por quê? Repartição por fontes, que é o modelo brasileiro, e competência, porque ela deixou de ser individual para cada ente federado, passando a ser considerada conjunta, e faz ali um comparativo em relação a isso. O fato de ser exercido aqui é diferente de compartilhado em conjunto, né? Porque, na realidade, eu questiono houve exercício de competência pelos entes federados detentores, segundo o próprio artigo 156-A desta competência? Eles não têm essa opção, e isso precisa ficar muito claro, né? Aí vem outro texto do professor Kiyoshi Arada, e ele traz também, fazendo esse questionamento, o comitê gestor. E é muito interessante que ele já vai ao ponto. O comitê gestor usurpa a competência constitucional dos entes federados, atuando como se fosse um quarto poder da República. Quem me acompanha aí na sala tem falado, será que é um quarto poder? Eu tenho questionado isso sistematicamente, agora que eu falei assim, não, chega, como eu tinha começado a escrever um artigo, deixa eu separar uns textos, fazer uma pesquisa para preparar essa breve palavra aqui, essa troca de ideias, exatamente para saber o que se tem disso, né? E tem base constitucional? Não. Como ele coloca, está fazendo a cisão do incidível, porque o poder de tributar, leia-se competência, pressupõe o poder de criar o tributo, fiscalizar, arrecadar, dirimir litígios na esfera administrativa por seus órgãos. Ainda que eu possa admitir parcela do litígio, algum detalhe da capacidade tributária ativa, que essa é delegável e sempre foi, e assim defendido pelos tributaristas no artigo 7º do CTN, o restante não é possível, né? E ele faz a metáfora, como pretender separar do corpo humano o coração, o fígado ou os pulmões, e para isso, né, para quem segue ou gosta da leitura independentemente, na Bíblia Jesus já pregava isso, pregou isso segundo os evangelistas. Tudo é membro de um só corpo que funciona em unidade. Não tem jeito de cindir o incidível. Não tem jeito de separar da competência atributos que lhe são próprios, inerentes. Sempre foram, e não é agora que, para mim, haverá uma mudança conceitual para se admitir essa base e esse aspecto. Por isso, vejam pontos que, compilando aqui a leitura desses autores, pensando um pouco sobre a matéria. Há uma tentativa de mascarar o desequilíbrio federativo? Eu não tenho dúvida. Cria-se suposta autonomia política a estados e municípios, mas a competência é da União. Ela legislou, ela vai ali, né, no IBS como órgão gestor e vai ter que dirimir conflitos de competência com a Receita Federal consigo mesma, né?
Mas aí poderiam perguntar, mas o comitê gestor é dirigido por membros dos estados e municípios. Esse é a suposta, a máscara de autonomia que é dada. Imagina, 27 integrantes, observando ali unidades, observando população. Agora imagine 27 integrantes de 5.500, para mim era 570, mas 568 municípios. Vejam bem, não tem todo o formato. Ah, vai ser indicado pela associação tal, pela confederação tal. Nenhuma nunca teve a representatividade que se pretende. Para começar, ninguém nunca fez a eleição direta. Imagina você fazer uma eleição direta para a escolha dos representantes. Faz lá as candidaturas. Eu não sei como eles vão limitar as candidaturas. Aí você faz uma urna eletrônica para 5.568 municípios escolherem seus representantes. Isso é uma farsa. Sem critério nenhum na base constitucional, só fala que tem que observar na deliberação total, está na Constituição, base populacional e unidade métrica. Então, a direção é de representantes que não poderão sofrer qualquer tipo de interferência por insatisfação dos reais titulares da competência. Vejam aqui o problema. Até porque, nesse novo ente federativo, você tem ambiguidade. Será que cabe impeachment da direção do comitê gestor? Se algum membro que está indo por um dos estados da federação, mas foi eleito por todos, for lá e votar diferente do que a sua unidade fazendária entende, ele vai ser retirado de lá, igual se faz no Senado alemão, para quem diverge da orientação do governador, já que o Senado representa o Estado. Não tem nada disso. Por isso que é uma falácia essa suposta representatividade, e por isso que concordo que se está diante aqui realmente dessa máscara, para falar assim, só passava a reforma tributária se a competência for compartilhada. Resquício da discussão da emenda 18 de 65. O que melhorou foi a unificação de base e simplificar naturalmente, e claro que eu não nego a série de efeitos positivos da reforma, que é a unificação da legislação, base ampla, acabar com benefício fiscal indiscriminado, uma violação à federação desses benefícios e assim por diante. Não nego isso. Mas se eu quero algo que é da competência de um ente, que sejamos claros. Até então, aspectos não foram aprovados por essa razão política. Aí falar, não, mas agora aceitaram, né, foi colocado, porque os estados se entenderam e o split payment garante isso. Olha, se o problema é cair recurso em caixa direto, a competência sendo só da União ou sendo só dos estados com split payment automático de repartição de receitas, era uma solução simples. Cara, quase facilitar o trabalho da Câmara de Compensação, o split payment. Já faça a divisão na origem do bolo naquilo que é possível. Mas isso é um problema de divisão de recursos. Dividir recursos não é exercício de competência. Isso é parte da autonomia financeira. Tecnicamente, são assuntos distintos, né? Então, por isso essa discordância. Aí, por isso, coloquei aqui revezamento paritário ilusório, que no final não adianta, por todos esses motivos. Centralização de decisões no comitê gestor. As decisões que decorrem de uma competência estão no comitê gestor, não estão em estados e municípios, que são meros controladores externos na linguagem constitucional do comitê gestor. O comitê gestor vai prestar contas a quem? A todos os tribunais de contas. Que coisa ridícula. Por que não coloca o TCU de uma vez? Já que é o TCU que vai fazer baliza de parâmetros a um aumento de carga tributária
nas definições de alíquota, para mostrar que nós estamos tratando, sim, de uma matéria de competência da União, no próprio direito financeiro. Então, esse antagonismo é o que vai causar mais dificuldades em relação, para mim, à efetivação da reforma tributária. A ausência da União no comitê gestor, a coisa, né? O comitê gestor traz parâmetros de um federalismo cooperativo, desde que seja para os outros, não é assim? É o que eles brincam. Democracia é bom só para os outros. Se você que tem que submeter a eleição, é melhor não, porque é muito chato ganhar eleitor. Então, é o caso típico, federalismo cooperativo, para estados e municípios. Para mim, não, eu continuo com a receita, continuo com o poder, eu que vou definir a CBS. No final da uniformização e do contencioso administrativo, ainda vão ver como vai se chegar. Que é isso que eu chamo da farsa do cooperativismo federativo. Continua não existindo. Se fosse para ser cooperativa, a União estava nesse tal de CBS. E a natureza jurídica dele seria mais clara. E aí não é à toa que o PLP traz lá o 108, ao invés de preocupar com definição de como eu vou eliminar os conflitos de interpretação, já que é lei complementar, né, entre todos os entes federados, conflitos de competência, até mesmo processual aqui, não. O PLP está preocupado em regulamentar esse novo ente. Que afinal ele não vai bater de frente com a União. É uma leitura clara e nítida, não só do texto constitucional, mas da PLP. Segundo o Bianor lá, a regente União vai comandar estados e municípios na gestão do IBS via comitê gestor. Né? Então, do ponto de vista de comitê gestor, esses eram aqui as reflexões que queria fazer. Vou passar, Thaís, nós temos mais uns minutinhos, né, antes de podermos debater aqui. Temos sim, professor, pode falar. Então, vocês me permitem passar de forma mais corrida, né? Vou só trazer alguns aspectos controversos sobre o fato gerador e a base de cálculo do IBS, né, mudando um pouquinho do que eu falei desse tema na semana passada. E aí são alguns PLPs, você tem vários, não só esses que estão tramitando no Congresso, depois deixo para todos. Mas o primeiro ponto é claro, fato gerador e base de cálculo ampla. E isso talvez seja a grande virtude, que era o que precisava existir na reforma da tributação sobre o consumo no Brasil. Aí vem a neutralidade substituindo, né, um pouco da seletividade e progressividade e permanece a não cumulatividade. E já discutimos isso, né, em sala em termos principiológicos, aí falando da pós-graduação e nem o objetivo aqui direto. O que me preocupa aqui nessa gestão compartilhada? E foi exatamente a necessidade de observar limites constitucionais que, para mim, foram avançados dentro das competências do IBS e da CBS. E por isso que concordo nesse aspecto com o professor Humberto Ávila. Nós estamos não aqui diante de uma norma geral, mas nós estamos aqui em razão de uma incidência tributária. Incidência essa que está submetida aos limites constitucionais. O professor Ricardo Maris, né, ele tem, sugiro depois entre no site do escritório dele, ele tem preparado materiais muito interessantes, compilados, só com tópicos, né, sobre a reforma tributária, alguns aspectos críticos. E ele já fala, não vejo aqui nenhuma incompatibilidade. A princípio, posso, inclusive, com IBS e CBS, gravar operações alcançadas por outros tributos. Ele não aprofunda aqui nesse detalhe, como o professor Humberto Ávila faz nesse artigo, a leitura, e motivo pelo qual
discordo aqui do Ricardo Maris, em alguns pontos. O primeiro deles é a famigerada discussão, né? Bens e serviços, mas eu não posso considerar qualquer coisa serviço. Aí a base foi ampla, qualquer bem material, imaterial, inclusive direitos, operação que seja classificada ou não como bem ou serviço. Bem, essa sempre foi a ideia do IVA. Base ampla. É fato economicamente relevante destinado ao consumo, é submetido à incidência. E, para mim, a mudança de conceito de serviço em nada altera. Para mim, já não alterava antes, né? Eu era dos que, não por ser procurador do município, mas já entendia que o conceito de serviço tinha essa base de conceito residual lá da emenda 1865, pensado do ponto de vista de capacidade contributiva, fatos econômicos exteriores de capacidade econômica que permitem às pessoas jurídicas que a exercem de participar do custeio da administração pública, ponto. É assim que eu tenho que interpretar a Constituição. É assim que a base principiológica, agora chamada justiça fiscal, colocada lá, pauta a interpretação do texto constitucional. E aí surgem algumas questões que vêm disso. E essa foi uma que me chamou a atenção, né? Bens de uso e consumo pessoal. Já tivemos aí algumas discussões falando do PPGD, mas por quê? Porque, ok, superado o problema do que é competência, falar é constitucional o exercício da competência, que seja pelo comitê gestor, igual todo mundo já espera. Ótimo. Deixa o federalismo, ele já está em frangalhos, não vai fazer mais diferença. Então vamos para a materialidade. A base de tributação é a tributação sobre o consumo. A reforma é uma tributação sobre o consumo. Então, qualquer discussão de competência tem que levar em consideração negócios jurídicos realizados tendo como base e destinação consumo. Obviamente, se é um negócio jurídico, aí a gente entra no outro ponto daqui a pouco, ele tem que ter a natureza onerosa. Não é qualquer operação negocial. É uma operação negocial que esteja inserida numa cadeia econômica destinada ao consumo. Por isso que a capacidade contributiva é medida e o imposto é não cumulativo, que a ideia é que a carga tributária seja inserida de forma agora transparente e simplificada, destacada a nota fiscal. Quanto estou pagando sobre este consumo, já que eu sou o consumidor e a minha capacidade econômica é que está sendo aferida para fins de tributação. Então, eu não posso perder isso de vista em qualquer discussão que eu vá definir materialidade dessa competência tributária. E vejo, primeiro, voltando aqui no uso de bens de uso e consumo pessoal, em que eu destaco, não, mas vai estar aqui na frente, aqui, disponibilização de bem imóvel para habitação. Isso quando a empresa disponibilizar ao empregado. Disponibilização de veículo, como despesas relativas à manutenção, seguro e o cartão Vale Frete. Disponibilização de celular. Serviço de comunicação, assistência à saúde. Eu tenho que tributar. Olha, a empresa dando para o empregado. Isso não é a finalidade econômica dela e nem está numa cadeia produtiva econômica. Por isso que é conhecidos aí como os famosos fringe benefits. Por quê? Porque isso são benefícios decorrentes de uma relação de trabalho, que é objeto de uma tributação específica e definida no texto constitucional. Seja na contribuição sobre remuneração, seja na tributação da renda, porque aí é acréscimo patrimonial. Isso eu não discuto. O que eu estou discutindo aqui é se isso é um bem de consumo dentro de uma cadeia produtiva destinada a essa finalidade por quem está entregando esse bem ao seu empregado. Então, o que eu preciso analisar, e que eu acho que talvez ainda
precisa ser melhor desenvolvido dentro dos diversos textos doutrinários, é exatamente a análise dessa materialidade dentro do contexto dos limites ao poder de tributar e da razão de ser da reforma e dessa nova incidência tributária. Aí vem tributações com operações não onerosas. Aí EPI, uniformes, vê se pode isso. Retiram alguns itens, mas deixam outros. Viola o quê? Primeiro, não cumulatividade, porque se ela é não onerosa, não teve pagamento, se não teve pagamento, não teve crédito. E em várias situações, já vai ver com plano de saúde ao final, além de não gerar crédito, eu pago na saída. Isso é uma afronta à não cumulatividade. Não fecha a conta no final da cadeia. A ideia de base ampla e creditamento amplo, ainda que financeiro, e aqui é não oneroso, é contraditório. E é contraditória a própria ideia de neutralidade, que é não interferir na definição do que vai ser de consumo ou de como vai ser exercida a atividade econômica. E, por fim, uma vez falei na sala, já tentaram tributar ISS sobre operações que não são cobradas de clientes. Citei instituições financeiras. E sempre bateram pareceres de ilustres tributaristas. O quê? Falta capacidade contributiva. Se a operação ela não tem valor, não tem efeito econômico, ela não pode ser alcançada pela base de incidência tributária para fins de custeio. Aí tem a passagem do professor Scaff nisso, aí, em outro texto, publicado aqui no Conjur, que ele faz um paralelo. Olha, se for necessário investigar o bem que eu estou utilizado de acordo com a sua destinação na atividade fim, então se a pessoa, se a empresa deu um carro, o carro está sendo usado no trabalho, o carro está sendo usado parte no trabalho, parte nisso, como que está sendo usado? Eu estou diante da DDL. DDL é distribuição disfarçada de lucro que existiu enquanto se tributava dividendos até 96. E que tudo se cogita em 2026 vai estar de volta ano que vem aprovando a reforma de tributação sobre a renda. Por isso que eu estou falando, olha o que o professor Scaff colocou. A discussão dele de DDL. DDL é uma discussão de base de cálculo de imposto de renda. Por quê? Porque operação não onerosa é uma operação que eu defino se aquilo é dedutível ou não é para fins de apuração de resultado no imposto de renda. Se aquilo abate o conceito de renda para fins de tributação. Eu não estou discutindo se aquilo é uma operação de consumo. Estou discutindo se aquilo é uma tributação sobre a renda, que são bases de incidência distintas, em que o IBS e a CBS não alcançam, não pretender alcançar, e o PLP extrapola quando ele traz essa parte. Ou mesmo o texto constitucional, onde faz alguma referência específica em relação a isso. Dois contrapontos. A professora Melina Rocha, ela traz essa, colocando, fala, qual que é o objetivo de tributar operações não onerosas? Eu tenho que garantir a neutralidade. O que é a neutralidade? O diretor ou o empregado que recebe para uso pessoal um veículo ou telefone tem que sofrer a mesma tributação se ele alugasse. O problema é que não está recebendo isso porque ele está consumindo ou comprando. Ele está recebendo isso porque é parte da remuneração dele acordada. Eu tenho algumas dificuldades nas defesas disso sobre o consumo, não acho que é essa linha, e o Antônio Souza Júnior, PGFN, ele vai mais pela questão ligada à legalidade. Custeio previdenciário é a mesma coisa, e que envolve lá os benefits. Exatamente porque, se eu olho se a utilidade é para o trabalho, não há caráter remuneratório, eu não incido as contribuições do 195.1A. Se é pelo trabalho, tem. Então, é remuneratório. Aí incido, inclusive, em relação às outras apurações. Mas na renda, ninguém discute. Veja, ninguém está falando de operação de consumo. Por quê? Porque ela não é, na realidade, operação de consumo. Algumas
duas inconsistências, né? Primeiro, a ideia do split payment era para ser em hipóteses específicas, desculpe, do split payment não, do crédito financeiro, de como faria, né? E se tornou, junto com o split payment, uma base de regra geral. O crédito financeiro já era a previsão na Constituição. E agora o split payment, que foi a condição dos estados aderirem à aprovação da reforma, veio como regra geral. Acho isso um questionamento que não prospera. E o segundo é que delega ao comitê gestor que algumas apropriações de créditos ligados a combustíveis e serviços financeiros teria que ter, ou dar o indicativo de que tem que ter prévia aprovação, que realmente isso não tem uma base de consistência e acho que não vingará diretamente dentro da operacionalidade do tributo. Doações. Quando eu recebo em doação, é uma operação não onerosa, que já tem base de incidência definida, que cabe aos Estados membros da federação. Eu não posso ter sobreposição de tributação na doação. Isso, para mim, por uma limitação ao poder de tributar. Então, prévia. O professor Ávila, ele até estende, colocando isso como não confisco e proporcionalidade. Eu iria mais na sobreposição de tributos em relação à inviabilidade de se colocar isso. E em outros dois pontos. Primeiro, não é natureza jurídica de relação de consumo e, por isso, ela é não onerosa por essência. Então, para mim, não há viabilidade de tributação de doações. Tributação de autoprodução. Eu autoproduzo e consumo. Isso vem a preocupação de verticalização de produções industriais, que também vejo algo inusitado. Por quê? Porque se é não onerosa e eu estou consumindo, quer dizer, eu produzo e eu sou consumidor final, eu não tenho cadeia produtiva. Não está cadeia econômica com circulação. Então, há uma preocupação, tem que ver isso dentro dessas cadeias de verticalização de produção, entre a produção, o gasto na produção, a apropriação de crédito financeiro e quanto se consome na sua própria operação. Então, sem dúvida, é uma tendência em relação a isso, mas preciso tomar muito cuidado com relação a essa base de interpretação. Na legislação, fala que o que tiver em CCT, Convenção Coletiva de Trabalho, de planos de saúde, eu poderia. Então, significa que o resto não, e até porque eu tenho outro dispositivo que retiraria isso, né, tendo que oferecer a tributação, que é o que eu já comentei, que fere a base da não cumulatividade. Para mim, é uma contradição com o direito fundamental à saúde. É assim, se eles fizerem qualquer restrição com a parte de educação, que tudo indica que não acontecerá, e a exposição de motivos que sustenta, olha, quem consome plano de saúde é pessoa física, então a empresa tem que oferecer a tributação se ela dá ao seu funcionário. Se ela dá ao funcionário, não é relação de consumo, é decorrente de relação de emprego. Esqueceram até da reforma trabalhista, que a maioria hoje não é convenção, é acordo coletivo que se estabelecem regras, né, de bilateralidade mais diretamente. Então, há uma, para mim, disparidade em relação a isso. Parte de bens imóveis, e aqui eu tenho dois apontamentos. Óbvio, o setor de construção civil é consumo, vai ser tributado. Incorporação e loteamento tem as regras estabelecidas, né, porque é a finalidade da comercialização. Mas dentro da prática de compra e venda de bens imóveis, que nem sempre pode entrar numa relação de consumo vinculada à atividade fim da empresa, eu destaquei, dentro dessa polêmica, o problema das holdings. Por quê? Quando você cria uma holding, que é o que todo mundo vinha fazendo nos últimos anos, todos, para botar imóvel, porque foi induzido pela tributação menor de rendimentos provenientes de locação, etc.,
Ainda que essa seja atividade econômica, por isso o holding, essa atividade econômica não é de finalidade de consumo diretamente, porque é uma gestão de patrimônio próprio, né? Então, discordo da base de incidência em relação a essas operações. Naturalmente que, por via das dúvidas, onde não vale a pena, todo mundo vai ter que desfazer as holdings que foram organizadas em planejamentos tributários e sucessórios aí nos últimos anos, sob pena de uma tributação absurda dentro dessa operação. E mais do que isso, tanto é que quando eu gero crédito comprando um imóvel e vendo a débito, é uma operação típica de ganho de renda e não de relação de consumo. Por isso que ela é base de incidência do imposto de renda ganho de capital, né? Então, é por isso que eu preciso analisar a contextualização do imóvel dentro da atividade que está sendo realizada, né? Nas ideias conceituais, aqui só trazendo como base. E, para finalizar, né, as operações financeiras, e dentro aqui das operações financeiras, a preocupação dos spreads bancários e a base de incidência do IOF, ainda que seja de competência da própria União, mas aqui se estende no IBS para estados e municípios. Então, eu tenho, independente aí que eu falei de práticas internacionais, eu tenho uma situação, na realidade, não é só trazer o direito comparado, a Europa não tributa, ou tributa, assim por diante. Eu preciso entender que a Europa não é toda federada. E a Alemanha, que é o federalismo lá, é dual, está, União Estados, e bem diferente no contexto de competências e partilhas, né? Então, eu não posso simplesmente pegar e falar assim, isso está lá, é aplicável aqui. Não, eu preciso tomar cuidado, e aqui foi definido uma base de tributação de IOF. Da mesma forma que eles estão fazendo em reservas técnicas que regulatórias, que tem instituições financeiras, mas tem planos de saúde, tem seguradoras, que é capital próprio aportado para se ter autorização regulamentar de operação. Então, esse capital próprio, a receita financeira está sendo tributada e ela não é destinada a consumo, até porque se eu não tiver a reserva técnica, eu sequer posso operar, né? Então, eu tenho aqui uma restrição, a destinação dela é para coberturas. Então, eu tenho, na base regulamentar de cada atividade, uma divergência de como vou trabalhar cada um desses aspectos. Bem, Thais, esses eram aqui os pontos que queria mais trazer a título, né, de continuidade nessa discussão da reforma tributária. Falei com mais, talvez, ênfase na parte do comitê gestor e da competência, porque realmente essa base de federalismo é uma base que me toca, me preocupa, e não só por esse assunto, mas porque ele já é maltratado ao longo da história e da Constituição de 88 não se altera, né? E, para mim, todas as competências, tudo que é ligado à materialidade da competência do IBS e da CBS, tem que partir dessa base de normatização, que aí está mais ligado ao federalismo, e do entendimento do que é a essência do negócio jurídico. Eu não posso nunca desprezar os limites que são vigentes na Constituição, porque eles continuam aplicáveis ao IBS e à CBS, não desapareceram. Te agradeço mais uma vez, a LAFT, parabenizo todos os integrantes pelo resultado maravilhoso, né? Para mim não foi só subir o pódio, Walter foi categórico e tenho certeza campeoníssimo, né, na avaliação externa, mas o que é mais importante, sempre brilha, né, não só nos eventos, mas em tudo que a LAFT é e representa, né? E também agradeço a todos os colegas da pós-graduação né, que estão hoje acompanhando aqui, que estamos numa base de LAFT com aula online, né, que o Walter compartilhou, para eu aproveitar e às vezes falo pouco na sala, falar um pouquinho mais de alguns pontos que incomodam na reforma tributária. Obrigada a você, professor Flávio. Foi uma apresentação bem completa, assim, foi muito legal para entender
principalmente comitê gestor, né? Mas trouxe vários pontos, assim, como o senhor falou no começo, né? Polêmicos da reforma que precisam ser debatidos. Então, assim, obrigada demais pela sua exposição, obrigada também a presença de todo mundo, e principalmente da pós-graduação, tá todo mundo aqui. E agora a gente pode abrir o momento para as dúvidas. Eu tenho algumas, inclusive, mas vou abrir aqui para vocês começarem. A gente pode levantar a mão se alguém quiser fazer alguma dúvida, alguma pontuação. Pode falar, Luiz. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Aliás, boa noite. Queria agradecer primeiro a LAFT, né, pela a oportunidade de estar aqui participando de mais uma aula sensacional e também obrigado ao professor Flávio, né? E eu queria mais era fazer um comentário, que eu acho relevante falar disso na questão do comitê gestor, que inclusive já foi uma coisa pontuada pelo senhor, né, professor, no seminário que a gente estava do IMDT na semana passada, onde você pincelou essa questão do comitê gestor, que é a aberração que vai acontecer quando surgir o contencioso com relação à discussão de tributos com o mesmo fato gerador, mas que vai haver discussão distinta, né? Então a gente vai ter, por exemplo, decisões do CARF relacionadas a um fato gerador, que é o mesmo fato gerador de outro tributo que vai ser gerido, né, discutido pelo comitê gestor. Isso foi um ponto relevante que foi levantado no seminário da semana passada, que eu achei legal pontuar, até porque isso vai trazer um contencioso para o próprio tributário, né? Então, assim, mais trabalho aí para nós. Luiz, obrigado e tá acompanhando. E realmente me preocupa dentro disso tudo que eu tenho falado, né? Você vê nesses pontos conflituosos. A gente tem hoje uma preocupação muito grande no setor de serviços, né? Que é um setor seriamente afetado com a reforma tributária. Nele está sendo compensado toda a base, embora a teoria fosse que não tivesse aumento de carga. Eu falo isso porque, vejam ali, uma série de benefícios dados em função de uma relação de emprego querendo ser tributados. Já vou ter esse problema depois na tributação de dividendos, eventualmente, quando a gente atinge sócios, vamos ver, stock options, esse cenário todo. Então, além da carga tributária absurda, eu preciso tomar cuidado com essas interpretações do que é relação de consumo ou não. Porque vários setores econômicos vivem de mão de obra intensa ou intensiva. Então, apesar de toda a tecnologia, a mão de obra continua sendo o principal. E já tive, né, não é agora o momento, mas já discutimos em sala sobre até o problema de pejotização que gera crédito, então relação de emprego, como vai ficar esse cenário. E você tem mais uma vez o fisco te direcionando para um caminho, que é o problema não gera para quem tem a mão de obra intensa a parte de abatimento, então vai ter uma sobrecarga de tributação muito elevada, e se fizer a pejotização ainda vai ser autuado, porque está fazendo pejotização. Então, enquanto isso não for resolvido no país, essas incoerências e inconsistências agora agravadas com IBS e CBS, isso vai ficar mais complicado. Realmente, professor, eu tenho uma dúvida também sobre o comitê gestor, uma dúvida com comentário misturado com desabafo também. Pessoal, alguém tem alguma... Quer fazer mais algum apontamento antes? Senão eu vou... pode falar, Vinícius. Fique à vontade. Boa noite, Thaisa. Boa noite, professor. Professor Flávio, uma coisa que me chama a atenção quando eu leio o texto constitucional, a emenda constitucional 132, é que a emenda ela não fala exatamente que o CBS e o IBS são idênticos. Tem no dispositivo 149B, tem a indicação que a CBS e o IBS observarão as mesmas regras em relação a, inciso 1, fatos geradores, base de cálculo, hipótese de não incidência de sujeitos passivos. 2, imunidades. 3, regimes específicos diferenciados favorecidos de tributação. E 4, regras de não cumulatividade e de creditamento. Então, assim, a princípio parece muito completo, né? Que seria realmente tudo idêntico. Mas eu fico pensando se os municípios e os estados podem entender que determinado tipo de regra não
está listada dentro desses 4 incisos, como, por exemplo, penalidades, ou então obrigações acessórias. Você já viu alguma discussão a respeito disso? Vinícius, tudo jóia? Já vi em relação às sanções tributárias, que é uma preocupação, né? Mas qual que é a importância dessa discussão? A sanção tributária é uma decorrência da norma de conduta tributária, ou seja, da competência, que pressupõe o exercício, né, a fixação do fato gerador, da base de cálculo, o desenrolado de toda a obrigação tributária. Então, a sanção depende do que eu reconheço de fato gerador e base de cálculo, porque ela é a não observância. Então, do ponto de vista estrutural, para mim, o 149, ele termina e traz acho que uma completude dentro dessa definição de igualdade. Nas obrigações acessórias, eu diria da mesma forma, até porque, veja o problema, a única competência legislativa constitucional que sobrou foi a alíquota, expressamente. O restante, tudo, tem que ser exclusivamente através do comitê gestor. Então, quando eu pego o 149, no que você listou, e analiso, né, além da obrigação acessória, em tese, ter que ter vinculação à própria matriz de competência tributária, regra matriz de incidência, como diz o professor BBC, então eu tenho que trazer nessa vinculação quem tem o exercício. E quem tem esse exercício é o comitê gestor. Aí eu te pergunto, imagina, o comitê gestor pode instituir a obrigação acessória por regulamento? Ou isso fere a legalidade? Então, assim, do ponto de vista de uniformidade, para mim está completa, né? E continuo voltando ao CTN. A natureza jurídica do tributo se dá pela análise do fato gerador e da base de cálculo, porque um traz a referência em relação ao outro. Então, por isso que quando eu também defino no 46.3 normas gerais, lá também fala em fato gerador, correto? E base de cálculo. Porque ali eu trago toda a materialidade da norma de competência. Então, para mim, a igualdade prevalece nisso, né? É redundante, até a não cumulatividade tinha que ser a mesma. Toda a matriz e uniformização parte disso. E aí, para mim, a discussão de obrigações acessórias e sanções tributárias vai vir em relação a quem pode para o IBS. Porque para a União não tem dúvida, porque eu não tenho limitação de competência na CBS. Mas e para o IBS? Quem pode? Naquilo que não estiver na lei complementar. E mais ainda, aí eu posso delegar regulamentação em lei complementar, igual a Constituição fala em editar regulamento, e criar isso é regulamento. Então, ainda tem todos esses desdobramentos dentro da própria, por isso que eu falei lá no início, né? A ideia de competência pressupõe legalidade, a ideia de federalismo pressupõe legalidade. E a competência é decorrência de poder dado ao Estado soberano, no Estado democrático como o nosso, pelo povo. Então, como que eu delego isso? Não sei se respondo nisso, Vinícius. Tá ótimo, professor. Eu estou refletindo bastante sobre isso aqui, porque eu acho que, de alguma maneira, vão encontrar um jeito de achar um espaço, um vácuo, que não estaria em comitê gestor, sabe? Eu tenho essa impressão. Mas, assim, são cenas dos próximos capítulos. Você tem ideia, hoje, mais cedo na aula, eu estava discutindo CIAFIC. Ele é um sistema financeiro que tem que ser uniformizado pelos municípios, Poder Legislativo, para o fins de Tribunal de Contas, no exigir da União. Isso foi em 2010, mudou a Constituição no 67, depois Lei de Responsabilidade Fiscal, e a União soltou um decreto exigindo que os municípios estejam parametrizados nisso até 2025. Você imagina isso para comitê gestor. Ela exige e não paga. Ela já fez o dela, mas ela não entregou estados e municípios, que tem que gastar uma fortuna com isso. Imagina isso tudo no federalismo cooperativo brasileiro para o IBS e para a CBS.
Por isso que eu estou falando que, além da parte de obrigações acessórias, eu tenho toda a base de direito financeiro ainda para resolver depois do split payment. Split payment é só um detalhezinho. Magnus, seu próximo da fila pode falar. Grande doutor Magnus. Olá, boa noite. Depois de 20 anos, voltando a ser aluno seu, né, doutor Flávio? É uma honra para mim. 20 anos, não, eu fui seu estagiário, só não faz isso comigo, não. Parabéns à LAFT pela iniciativa, parabéns, professor Flávio Bernardes. Foi nosso paraninho, é um orgulho poder participar aqui hoje de novo, né, da sua aula. Né, eu acho que parafrasear Sócrates aqui, né, só sei que nada sei. Eu acho que quanto mais a gente navega nesse mundo da reforma tributária, eu acho que mais dúvida surge e mais eu acredito que né, eu tenho certeza que é uma janela de oportunidade que abre aí no mercado tributário, né, importantíssima para nós, né, operadores aqui do direito tributário. Então, e poder discutir essas questões aqui, eu vejo que é muito importante, né? Ainda acho que a gente tem muito para navegar pela frente, mas o que eu queria perguntar, né, sem mais delongas, o que você acredita, doutor Flávio, professor, que, assim, quais são os principais desafios que a gente tem, vamos dizer, mais emergentes, né, se é que a gente pode, né, ir na regulamentação, para, né, a gente conseguir implementar essas várias preocupações que a gente tem, né, dos entes federativos, né, o que hoje, né, você acredita que é um dos principais desafios aí na regulamentação? E acho que, se puder, assim, né, acho que talvez fazer um paralelo com o que a gente tem com talvez direito comparado europeu, não sei, né? Aonde que a gente tem que ir primeiro? Avançar. Tranquilo. Obrigado, Magnus. Bom demais reencontrá-la aqui. De vez em quando a gente encontra, né? Mas com pouco tempo, né, de discussão, de aula. Uma honra muito grande. Eu estou em dúvida ainda, e talvez para mim o principal desafio vai ser a parte operacional. E eu falo do operacional para o poder público e mesmo operacional para as empresas, que isso vai ser uma fortuna de dispêndio, né? Até pela complexidade do que nós estamos falando. E o difícil é buscar isso num paralelo, no direito comparado. Por quê? E a gente sempre tem discutido nesse semestre pontos ligados ao direito comparado, e quando vai ao direito comparado, sem dúvida nenhuma, embora muitos falem hoje, né, do Canadá, aí foi colocado exemplo da Índia, que tem evoluído bastante em termos de tributação, mas a origem do IVA é europeu, né, e a Europa, ao mesmo tempo que funciona como uma grande federação, é uma grande federação que respeita as autonomias, né? E dentro de um Estado federado, como seria ali a base alemã, eu não tenho tanta complexidade. Por quê? Porque o IVA é da União, eu só partilho receita. Então, nós inventamos algo que não tem paralelo, né? Tem paralelo, sim, para discutir fato tirador e base de cálculo. E ainda assim nós estamos complicando, trazendo pontos aqui, porque tem lugar que ainda tem assim, nós fizemos uma base abrangente e ainda estamos complicando, querendo nesse abrangente ser mais realista, talvez, que o rei, né? E olha que eu sou o maior defensor de base ampla. Por quê? Base ampla é observar a capacidade contributiva. Todo mundo que tem base econômica tem que participar do custeio. Não importa se a operação é locação, é licenciamento, é franquia. Não, é base econômica de consumo. Então tem que participar, tem que ser tributado. Segundo ponto a gente continua, apesar, né, o que se
que se escreve não se pratica no país, você continua sendo um tributo. Lá colocou 2 princípios, parágrafo 3º e 4º, 145, justiça tributária e que não pode ser regressivo. E lá vamos nós continuar com a maior carga tributária do mundo. Ah, não, quando sair a reforma do imposto de renda vai diminuir. Quero ver de que forma. Então, acho que esse é um desafio prático, falando de incidência. Mas o gasto para parametrizar isso, as dúvidas sistêmicas que isso vai gerar, imagina a contabilidade de uma empresa, que no split payment vai fazer uma conta de compensação automática. Preciso integrar isso no ECD, na base contábil. E aí vem um problema. O Vinícius perguntou, quais são as obrigações acessórias da empresa? A Receita vai disponibilizar ECD, ECF, SPED contábil, tudo? SPED fiscal, tudo? Hoje já tem fiscalização no Estado que se exige isso, que foi disponibilizado. Mas isso requer uma base de leitura que não é todo mundo que tem. Não é? Municípios, então, nem se fala. Então, veja a preocupação aqui. Nós estamos eu estou hoje discutindo Belo Horizonte, terceira capital do país, CIAFIC, que é uma obrigação acessória de direito financeiro prevista há mais de 10 anos, a capital ainda não está instalada nos termos que a União determinou, por um decreto de 2020. A União determinou. Se Belo Horizonte não está, imagine longe. Aí imagine eu ter que integrar isso no SAP. Eu estou achando que quem vai ganhar mais dinheiro, SAP, vai ganhar mais dinheiro que advogado na reforma tributária é tecnologia, para variar, né? É a última. Porque eu diria que, espero que dê certo, realmente, óbvio que eu não estou contra o país, como diz, né? Não é essa a questão, quando eu falo sempre de forma muito crítica. Depois que estiver rodando, acho que a materialidade, o contencioso vai se ajustar se ninguém quiser inventar a roda. Não vejo que vai ser tão polêmico. E a minha preocupação é aniquilar o direito de questionar das pessoas com creditamento financeiro. Você só pode discutir se você pagar, porque se você não pagar, você não discute, porque se você não discute, você não gera, se você não paga, não gera crédito. Então, essa dimensão ainda de aplicar o artigo 166 do CTN, porque é imposto indireto, não cumulativo, repasse na cadeia, e você pagou, e você pode questionar ou não pode questionar, isso é algo que eu ainda vou me debruçar mais detalhadamente, pensar para ver mecanismos, e até dentro da jurisprudência do STJ, que teve esse tipo de discussão no ICMS-ST. Não sei se... Não responde muito não, que está igual você, vai perdido que tudo ainda nessa reforma tributária. Você vê, estão contratando o split payment ainda, nem contratar, acho que efetivamente ainda não assinou para desenvolver o sistema, e isso com banco e União botando dinheiro. Agora, o federalismo cooperativo eu mesmo ainda não vi, que era a União gastar dinheiro desenvolvendo isso tudo e distribuir para estados e municípios de graça, e para as empresas também, para economizar. Ser cooperativo não só entre os entes, mas ter a relação de confiança e boa-fé e cooperativa entre partes da relação jurídica. Essa parte, confesso que ainda não vi. Eles estão botando a conta disso tudo no dinheiro do comitê gestor, não é da União, como ela sempre fez para estados e municípios. Em paralelo a isso, correndo, a gente não conseguiu resolver nem o passado tributário, né? Ainda tem tanto questionamento de questões antigas, vamos dizer assim, aí nós vamos trabalhar com muita coisa simultânea, aí, confusão. Pessoal, acho que foi Walter, acho que foi o Tadeu, né, que estimou 30 anos ainda de contencioso antigo com contencioso novo. Maravilha. Mais uma vez, parabéns. Obrigado, Mag. Um abraço, Wanda. Obrigada, Magnus. Murilo, pode falar.
Oi, professor, muito obrigado pela aula. Achei muito elucidativa, mas eu fico com uma dúvida que eu acho que está sendo um pouco comentada ainda, que é sobre a autonomia para fixação de alíquota. Isso pode ser uma nova guerra fiscal, sim, de municípios que têm o maior poder econômico, em algum ano eleitoral, decidir de alguma forma completamente sem responsabilidade, ou então maiores critérios, baixar, zerar a alíquota e aí virar esse município, esse estado, virar um polo econômico ali, acabando com a. Então, assim, afetando a economia dos municípios vizinhos. Então, assim, a minha dúvida é sobre isso. Se a gente pode ter uma nova guerra fiscal por não ter um critério para fixação de alíquota. Bom, Murilo, obrigado, cara. Eu tenho refletido sobre essa questão do conflito federativo, né, federativo, que envolve a situação da guerra fiscal, que para mim ainda vão ter em algumas situações. A gente estava discutindo, foi semana passada ou retrasada, a sujeição passiva, né, e dentro da sujeição passiva nós vimos potencialidades de você duplicar ainda essa situação, esse contexto. Isenção, para mim, tem a interpretação de vedação, mas possibilidade de guerra fiscal existe. Acho que um contexto bem menor. Por que um contexto bem menor? Primeiro, por causa da tributação com destino, princípio do destino, e que a tributação indo para o local onde está sendo o objeto de consumo, né? Essa é talvez a discussão para definir a sujeição passiva e ativa. Eu diminuo. Aí, por exemplo, eu posso ter ainda municípios que vão fazer isso na fronteira. Estado para fazer isso não vai justificar muito. A operação de fronteira que impacta em guerra fiscal, igual acontece no ICMS, quando estados não criam incentivos, mas mudam a alíquota para a base de consumo, é muito pequena. Então, potencialmente, ela existe, mas considera ainda que continuará bem inferior ao que existe hoje. Agora, não faria isso nunca, numa reforma tributária. Para mim, a alíquota tinha que ser única, com seletividade, então, como acontece no IVA. Então, um padrão uniforme em todo o território das alíquotas e na seletividade com o princípio de destino, foi o que sempre defendi, com possibilidade de não ter benefício fiscal direto. E aí o problema da isenção está ligado ao problema da competência, né? Então, você veja, eu tirei a competência praticamente, mas deixei a definição da alíquota. Deixei um resquício que ainda pode cometer na situação de guerra fiscal. Tá? Em síntese, para mim vai diminuir, mas possível. Que é a Bárbara, né, Thaís? Isso, pode falar, Bárbara. Ei, gente, boa noite, tudo bem? Noite, Bárbara. Eu fiquei bem interessada com a parte do SAP, porque, assim, a parte de tecnologia é uma das partes que eu mais gosto na parte tributária. E um movimento que eu não sei se todo mundo já sabe ou tem costume de trabalhar com, é que o SAP fez um movimento ano passado de trocar todos os provedores que eram físicos por provedores em nuvem. Então, todas as empresas que queriam fazer essa transferência, elas tiveram que fazer porque os provedores físicos não iam ter mais manutenção por parte do SAP. E agora, de novo, eles vão ter que fazer uma nova transição para a reforma. O SAP está contratando diversos profissionais do mundo inteiro, principalmente da Índia, para conseguir lidar com isso. E, assim, realmente, eu acho que se tem alguma parte que vai lucrar muito com isso, vai ser eles. Isso até me assusta um pouco, para ser sincera. Porque vai ser muito poder na mão de uma pessoa só.
Você imagina, Bárbara, toda a base de tecnologia hoje, muito é desenvolvida aqui, contratando, né, pessoa de matemáticos e com base de tecnologia na Índia, né, que é onde tem, eu acho que o maior número de doutores, PhDs em matemática. Conheço muita gente que faz isso em analytics, né, usando sempre mão de obra estrangeira para isso. Aí eu pergunto, Sim. quem que as instituições financeiras vão contratar, né? E todas as grandes empresas de tecnologia. E não precisa ir na reforma tributária. O Barroso já falou isso no desenvolvimento da inteligência artificial para decisão. Já tinha para admissibilidade de recurso o Victor e o Sócrates, no STF e no STJ. E ele fez um acordo, não vi a divulgação, mas isso foi fala dele, com as 5 grandes, acho que IBM, Oracle, falam em assim grandes, mundiais, para desenvolver inteligência artificial para dar sentença para juízes, né, e decisões. Então, o problema é quem vai parametrizar para sair essas decisões, né? Então, isso que eles devem estar trabalhando em IA. Então, aqui não vai ser muito diferente, embora a gente tenha que respeitar que o sistema de tecnologia tributária brasileira, assim como é de instituições financeiras, é, sem dúvida, eu acho que é a melhor do mundo, né? Nós somos benchmarking para outros países nesses dois assuntos. Então, já até comentaram isso na aula. Se tem algum lugar para dar certo, é aqui, que o Pix já existe, né? Porque o Split Payment é um Pix e Marketplace segregado, né? Aí eu preciso só fazer esse ajuste. Em tese, a base tecnológica eu já até tenho, né? Eu preciso agora, como que isso vai fazer do ponto de vista fiscal, como eles vão parametrizar isso dentro do sistema, como eles vão interligar na receita para o SAP, que deve, já, se ele está contratando, ele já deve ter contratado, né, para desenvolvimento disso. Que aí, para ele, é um lucro danado se ele fizer numa base de custo desenvolver um sistema desse, porque o tanto de gente que vai implantar no Brasil, como multinacional, Não, é absurdo. para ver uma coisa que eu fico pensando muito é na sensibilidade de dados, né? Porque é simplesmente dados de todo mundo em cada centímetro da nossa vida. Então, tanto das empresas quanto de pessoas físicas. O que você compra, o que você deixou de comprar. Mas aí o DPO vai ser do poder público e da instituição financeira, né? Eles são os diretamente envolvidos na proteção de dados com a NPD. Acho, mas Exatamente. vou examinar É, depois com cuidado isso. até já. Depois a gente volta a conversar, então. Tá joia. Obrigada. Pessoal, professor, eu tenho uma dúvida também, assim, acho que ela foi meio que respondida ao longo também das ótimas perguntas que o pessoal da Pós trouxe também. Obrigada demais pela participação de todos vocês, enriquece muito o debate aqui pra gente, somente da graduação, né? E acho que a minha dúvida seria meio que talvez uma forma de dar uma conclusão, uma conclusão geral para o encontro de hoje, assim. É, Fica na minha cabeça a seguinte dúvida, professor. O senhor acha que seria possível implementar um IVA? Já ficou uma discussão um pouco teórica, né? Mas um IVA em cima do consumo na estrutura do federalismo brasileiro, sem tender a aboli-lo, porque o que vem trazendo muito nas discussões do grupo de estudos, né, já tem até a de outros semestres no seguinte: se o IVA, por exemplo, dessa forma cooperativa, né, fosse de competência da União, retirar essa competência não seria, que já está delimitada lá na Constituição, não seria suficiente para atender a abolir? Qual é o peso de realmente ter uma arrecadação talvez mais efetiva e tirar um pouco essa competência, tirar um pouco não, né? Acaba tirando muito, né? Como o senhor falou, né? Que o federalismo está até um pouco aos frangalhos, né? Enfim, tem essa dificuldade em relação à União como esse superente, né? O que que o senhor acha disso? Qual seria o formato de IVA possível aqui no Brasil, no desenho federativo brasileiro, que o senhor acha que não tenderia a abolir? Essa é uma coisa bem polêmica no grupo, e eu acho Vamos que lá. trouxemos vários aspectos na reunião de hoje. Olha só, Thaisa, passado o tempo e vindo a reforma, digo passado o tempo
porque foi a minha dissertação de mestrado na faculdade, né? Eu fiz essa pesquisa na minha época, mestrado eram 4 anos, então de 96 a 2000. Estive na Europa, participei de aulas em Portugal, trouxe muito material, discussão, e sempre meditei por ser um adepto do federalismo, né? E parte do trabalho é ligado naturalmente ao federalismo. E continuo, primeiro, defendendo que a base tem que ser ampla, alíquota seletiva e única, né? Faixas de alíquota que observam a forma de capacidade contributiva dentro de uma ideia de consumo. Nesse ponto discordo, né? Se não estava, mas estava, o Léo Alvim participou de um debate da LAFT, que falou que seletividade é uma bobagem e tal, eu discordo nesse aspecto. Quanto ao problema federativo brasileiro, eu falo que é um falso problema. Por que é um falso problema? Porque a questão do federalismo não está na competência. Eu escrevi e continuo sustentando isso. Então, eu posso ter ente federado sem competência nenhuma? Posso. Não vejo isso como um empecilho. A questão é, quando é outorgada a competência, ela tem que ser plena. Porque esse foi o desenho da nossa Constituição, né? Então, se eu fizesse uma reforma e colocasse o IVA federal ou estadual, com legislação uniforme, com normas de lei complementar, não veria problema nenhum. E até defendi que fosse estadual para acabar com assim, tipo, a União é o bicho-papão, os estados, os municípios, e é mesmo. Hoje ela e continua sendo, mas independente de que existe uma cooperação. Então, a União aceita uma competência estadual, ela recebe, repassa, faz o acerto financeiro. A autonomia financeira está ligada ao que tem de dinheiro e se o dinheiro é suficiente para pagar a conta. Isso é autonomia financeira. Se eu vou receber diretamente, o repasse constitucional é receber diretamente. Aí você tem problemas brasileiros. Na briga do Estado de Minas, do Itamar com o Fernando Henrique. Aceitaram o bloqueio. Um absurdo. Aí tornou norma constitucional. Eu posso dar repasse em garantia. Absurdo, porque o repasse é o que assegura a autonomia. Eu não posso dar em garantia de nada, senão eu acabo com a minha autonomia. Eu não posso deixar que alguém hoje faça dívida dando garantia à receita futura. Não é? Então, por isso que eu estou falando que é uma discussão que você tem que... E também fiz esse exame, porque a gente estava na plena guerra do Estado de Minas com o governo federal lá em 98, 99. Então, por isso que é difícil uma resposta única. Uma coisa eu tenho certeza, é um ente só cobrando, arrecadando, fiscalizando e dividindo o bolo. Nos outros países federais, aí eu fiz essa pesquisa, México, Argentina e Alemanha, a competência é da União. E não há nenhuma discussão do federalismo. Ninguém preocupa com o federalismo. Imposto de renda é da União. Ninguém discute. Não tem competência compartilhada. Não é? Então, o que eu não posso é fazer o que fizeram. Falar, ó, a competência é sua, mas você não tem poder nenhum. E eu vou dividir o bolo e você paga a conta. Não é você que vai normatizar também, não. Então, essa é uma falácia de competência. Por isso que, para mim, a reforma poderia ter sido bem mais simples, ia ser muito mais econômica. Pega o modelo que já está vigente no mundo inteiro há décadas e décadas e décadas, faça as atualizações que precisam para a realidade brasileira, em relação à materialidade, em relação à eficiência e eficácia. Porque, né, a Juliana está aí, ela há anos também advoga para município, né, Juliana? E ela sabe bem, município pequeno. Município pequeno tem condição de implantar ou estruturar isso? Arrecadar e fiscalizar? Nenhuma. Vamos ser realistas. Aí, na época, eu estava escrevendo, tipo, colega procurador, mas como assim? Você vai acabar com o municipalismo? Sabe o discurso? Você vai acabar com o federalismo? Não vou acabar. Olha só, o município vai ter que gastar muito menos dinheiro com máquina fazendária e vai poder gastar muito mais em políticas públicas.
direitos fundamentais. Então, não é esse o problema. Então, o federalismo, né, por mais que se defenda tanto na faculdade, né, o federalismo fiscal, mas não é a tributação o problema. O problema é o dinheiro em caixa. Aí é o direito financeiro. Como isso vai chegar sem interferência. E aí, para tributação sobre consumo, base universal, isso é um tributo nacional. Eu só admito os estados cobrarem que o Brasil criou para fazer ICMS estadual, com alíquota interestadual, com Sintegra. Ele fez milagre para cobrar ICMS. Então, os estados já têm uma estrutura pronta para cobrar de forma eficiente um IVA. Por isso que eu cogitei só por uma questão, falar assim, vamos acabar com esse negócio de federalismo. Mas se fosse da União também, respeitando repartição de receita, não vejo qualquer problema. Do jeito que está, que vai ser bom só para a gente e para o TI. Para a gente não, porque a nossa carga tributária vai aumentar 20%. Eu já estava bravo, puto com isso, discutindo. Desculpa o francês, como diz a turma. Tranquilo, professor, perfeito. Assim, acho que agora acabou de ligar os pontos que estavam faltando assim na minha cabeça, sabe? Então, obrigada demais pela sua explicação, por mostrar, enfim, sua opinião de forma tão fundamentada, assim, uma coisa que às vezes é diferente, opinião que a gente não escuta tanto, às vezes, no senso comum, mas que fez muito sentido agora na minha cabeça também. Então, obrigada demais, professor, por toda a sua contribuição, pela exposição. Obrigada a todos também pela participação, que hoje foi alta aqui no nosso debate. Então, obrigada a todos. Alguém tem mais alguma pontuação? Se não, podemos passar então para a nossa despedida, pessoal. Boa noite a todos. Obrigada demais, professor. Continue acompanhando o nosso Instagram, que agora nós teremos vários eventos de reforma. Semana que vem nós temos mais eventos, vamos postar lá. E no dia 2 de dezembro temos um evento especial na faculdade, né, com a professora Isabel. Então, obrigada demais, professor, e obrigada demais a todo mundo também. Eu que agradeço a todos, a LAFT e todos que participaram aqui hoje. Vamos continuar nossos debates. Vamos sim, professor. Depois eu te chamar lá para tirar gente. umas dúvidas. Abraço, pessoal. Tchau, Tchau. tchau. Com Deus. Com Deus. Noite. Cristiane, você quer falar alguma coisa? Encerrar aqui, então.